é o canal Se Relacionando com Jesus. Para quem não me conhece, eu sou Erika Moraes, tá bom? E hoje o tema desse vídeo é: o pecado não tem domínio sobre você. Eu sei que muitas vezes parece difícil a gente entender isso, porque no dia a dia é diferente, né? Nós vivemos, né? Nós que servimos a Cristo, nós vivemos uma batalha 24 horas constante contra nós mesmos, contra isso aqui. E não é fácil, tá bom? Mas Jesus conseguiu vencer a tentação. Ou seja, e ele conseguiu para que você entenda que com ele você também conseguirá. Porque Jesus só permite, se você está passando por alguma tentação, mas está sendo tentado a fazer algo que não agrada a Deus, porque o pecado é isso. O pecado é aquilo que Deus abomina e que nos afasta de Deus, né? E que não traz muitas consequências ruins. Então, se você está sendo tentado em alguma área da sua vida, entenda que Deus permitiu, Ele sabe, Ele só permite que você seja tentado até onde Ele sabe que você consegue. Então, você consegue, que é a palavra de Deus que vai dizer isso, tá bom? Deus, Ele, lembrando que Deus, Ele não tenta você, tá? Mas, pelas circunstâncias do pecado, né, da carne, nós nos sentimos tentados e tudo mais. Mas Deus, Ele só permite até onde você consegue. Ele permite, não é Ele que faz você se sentir tentado. Ele permite. Mas tudo isso devido ao pecado que está instaurado no mundo e em nós, tá bom? Vamos continuar. Então, Jesus, Ele é o caminho de libertação. Ele é o caminho que liberta. Ele é o caminho que traz forças. Porque muitas vezes quando nós nos sentimos tentados, a gente se sente cansado, fatigado, né? Acha que não tem solução, é aquela batalha constante. Mas essa é a questão, você não tem que olhar para você mesmo, você tem que olhar para Deus. Porque essa batalha, essa luta espiritual, não é você que vai ter que lutar, tá? A Bíblia fala que essa não é uma batalha contra a carne, contra a osso, é uma batalha espiritual contra poderes que você não tá no seu alcance conseguir vencer, tá bom? É a força de Deus que vem sobre você e aí você consegue vencer. Quando a gente se sente cansado demais, é porque muitas vezes a gente tá olhando pra nossa força, que é zero, tá? A força de Deus vem sobre você, você consegue vencer o maligno, você consegue vencer o mal. Lembrando que o inimigo tá ali, né? Sempre a palavra fala ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar, ou seja, ele fica esperando só uma brecha sua para te fazer errar, para te fazer pecar, tá? Então é importante que você se mantenha perto de Deus, se aproxime da palavra de Deus, sabe? Que ela é a sua arma, tá? Fique perto do Pai, porque em momentos assim você vai identificar e vai ser mais fácil, não vai ser tão difícil, porque você está perto daquele que pode te salvar. Se você está perto daquele que já foi tentado, tá bom? E venceu. Então com ele você também pode vencer, tá bom? Então, entenda que há algo que traz mudança. Eu sei que às vezes parece impossível, a gente se sente tão cansado que a gente acha que a gente não vai conseguir vencer aquilo, que vai ser dominado por aquele pecado. Mas entenda algo que traz vitória, que renova suas forças, que é quem? Jesus. Então se mantenha perto de Jesus, como eu já falei, e da palavra de Deus, porque são essas coisas que fazem diferença no momento de você cometer o erro ou não. Se você estiver longe de Deus, se não estiver perto de Deus, nem perto da sua palavra, você vai sim cair em tentação, vai cometer o pecado. Por quê? Porque você está longe daquilo que vai te fazer vencer a tentação. Lembrando que enquanto nós estivermos aqui na Terra, né, com esse corpo corruptível, nós vamos ser tentados, tá, gente? Diariamente, todos os dias. Mas a gente tem que olhar o lado bom. Qual é? Entendendo que a cada tentação que nós vamos passar, nós vamos ser vitoriosos em Deus. Isso, tá? Fora que também nós aprendemos muita coisa, né? Domínio próprio, tudo isso vem também logo após uma vitória de uma tentação, tá bom? Então, é Jesus que te pega pela mão e te faz vencer a tentação. Então, é nesse momento aí que o poder do Espírito Santo vai vir sobre você de uma forma sobrenatural. Só que é necessário que você busque a Deus, né? Às vezes a gente se sente envergonhado, né? E entenda que a tentação não é o pecado é o ato cometido em si, tá? A tentação, perdão,
ela só aquele anseio de cometer, mas não é o ato em si, mas é ideal que você já vá trabalhando, já vá se aproximando de Deus, tá bom? Porque se abra com Deus, seja sincero, diga a Jesus. Às vezes a gente é tímido diante do Pai, né? Às vezes a gente assim se esconde, mas se abra, fala: Jesus, eu tô sendo tentado por tal e tal coisa. Você pode falar com ele, porque ele já sabe o que você sente. Então, mas ele quer ouvir de você, ele quer ouvir o seu pedido de ajuda. Então se abra: Jesus, eu tô sendo tentado por isso, isso me ajuda. Eu acho que eu não consigo vencer, mas eu creio no teu poder que vai vir sobre mim. E aí, você já tá sendo curado, Deus já vai trabalhando, tá bom, gente? A gente precisa confiar em Deus também, tá? Então, não olhe para as suas limitações, não olhe para si, olhe para o poder de Deus. Quando a gente se sente cansado demais, é porque a gente está olhando muito. Eu sei que cansa, tá? Mas estamos falando de uma batalha contra o inimigo 24 horas. Mas entender que nessa batalha você não está sozinho, você está com aquele que venceu, inclusive, que foi tentado, né, pelo diabo no deserto e que venceu. Então você não está sozinho, você está com esse Deus que vence batalhas, tá? Então, Jesus vem sobre você. E quando ele vem, não tem vez para pecado, não tem. Mas você precisa permitir, né? Como assim? Estando perto dele, se aproximando de Deus, da sua palavra. Então, você fazendo isso não vai ter vez para pecado, porque a palavra de Deus vai vindo sobre você. O Espírito Santo vai te mostrando: olha, evita tal situação, evita fazer aquilo, que pode fazer com que você vá cometer o pecado. O Espírito Santo vai te guiando de uma forma linda, tá? Então, tem vitória, tem o sustento. Jesus vem e guia. Te abraça, te pega pela mão, te pega no colo, te faz vencer um dia. Mais um dia aquela tentação que você tanto dizia que não conseguiria vencer. Então, se abra para Deus. Permita que Ele entre. Seja sincero, conte para Deus. Se tem alguém que você pode se desabafar, é Deus. Não são as pessoas, são Deus, acima de todas as coisas. Tá bom? Nós vamos olhar, né, a passagem lá de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, que vai dizer assim pra gente: as tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam, tá? Então você não está sozinho nessa batalha. Olha que bom. Eu e você somos nós, o corpo de Cristo. Nós não estamos sozinhos nessa batalha, tá bom? Você não passa por isso sozinho. Mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Então, se você está passando por alguma tentação, Deus sabe que você tem força para suportar, porque Ele não deixa que você sofra tentações que vocês não têm força para suportar. Então, se você está passando por alguma tentação, é porque, meu irmão, você pode suportar. Que se Deus permitiu, é porque você pode suportar. Isso aí. Lembrando que com o poder de Deus, né? Quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-la. Isso. Por mais que pareça impossível, gente, entendam que Deus é o Deus que reveste o impossível, o irreversível. Ele reveste, então, Ele dá forças para que você suporte. Eu sei que no início é muito forte a vontade de fazer aquilo, de cometer aquele erro. Mas entenda que é um poder bem maior que você. É um poder bem maior que a tentação que vai te ajudar a vencer, tá bom? E assim vocês poderão sair mais uma vez dela, tá? Então lembre-se disso, desse poder desse Deus, tá bom? Então, com Jesus você consegue. Se aproxime do Pai, como eu falei, converse com Ele, gente. Se tem uma coisa que a gente precisa fazer, é conversar mais com Deus. Existe um poder muito grande nisso, sabe? Só o fato de você estar se abrindo com o Criador, com aquele que tem a solução, já é uma cura. Já é um passo para a vitória, tá bom? Então, apresente a Ele. Como eu falei, Jesus já sabe, mas Ele quer ouvir dos seus lábios. Ele só quer que você o chame, tá? Então, e aí Jesus vai te guiando: olha só, não faz isso, não faz aquilo. O Espírito Santo, né? Não faz isso, não faz aquilo. Porque tem coisa que a gente fizer, realmente nós vamos cometer o ato, cometer o pecado, seja ele qual for. Então tem certas coisas que a gente tem que evitar, parar de fazer, né? Parar de andar no mesmo lugar, né? Parar de assistir as mesmas coisas. Parar de ouvir música, sabe?
Mas aí o Espírito Santo vai te guiando, vai dizendo, ó, para de fazer isso, para de fazer aquilo. Porque tem certas coisas que fazem a gente ficar mais tentado. Então o Espírito Santo vai te guiar, independente de qual seja o pecado. Tá bom? Dê espaço para Deus em sua vida, tá? Porque Ele traz vigor, gente, Ele traz forças. Quando a gente sente um nada, Jesus vem assim, ó, e te faz você ter uma força maravilhosa, tá bom? Então, é uma oportunidade. A cada tentação que você passar toda, é uma oportunidade de você vencer. Entenda dessa forma, tá bom? Sempre quando vem uma tentação, você põe na cabeça, ó, mais uma tentação, ó, mais uma oportunidade que Deus me deu de vencer com Ele isso. De vencer o pecado. Claro que você vai sair mais forte, com um relacionamento mais íntimo com Deus. Deus sabe que permite, tá bom? Nós vamos lá em Hebreus 2:18 para fechar aqui essa mensagem, tá bom? 2:18. E agora, Jesus pode ajudar os que são tentados, pois ele mesmo foi tentado e sofreu. Então, como eu falei, Jesus ele pode te ajudar porque ele passou pela tentação e venceu. E ele pode te ajudar. Então, Jesus ele ajuda os que são tentados, né? Que somos todos que servimos a Cristo, ele ajuda. Então, você não está sozinho, você não está só, não se renda ao pecado. Eu sei que é difícil, né? A gente acha que não vai conseguir, que não tem saída, mas tem sim. Não se renda ao pecado, porque você vai se tornar escravo dele, tá? A vida que o mundo oferece não é uma vida de felicidade, é uma vida de escravidão. As pessoas querem sair desse mundo de drogas, de vício, de pecado, e elas não conseguem, porque elas são escravas disso. E em Jesus nós temos a liberdade, então Ele quer te libertar de cada pecado, de cada erro. Permita que Jesus faça essa limpeza em você. Não permita ser escravo pelas coisas que o inimigo te oferece. Abra seu coração para a liberdade em Cristo. Amém? Te agradeço, né, porque você assistiu essa mensagem até aqui, né? Compartilhe com seus amigos, tá bom? Até o próximo vídeo.